Olá, pessoal, que a paz de Jesus esteja com todos nós e nos abençoe. Hoje vamos falar sobre a humildade. A humildade é aquele sentimento doce, né? Aquele sentimento de nós não nos acharmos superiores. Ok, gente? Não vamos achar que humildade é ter que achar-se inferior, não. Humildade é saber que ninguém está abaixo de nós, que nós não estamos abaixo também dos outros. Então, nós não somos superiores a ninguém. Somos todos irmãos, filhos de Deus. Então, é a humildade de reconhecer cada um seu valor, mas dentro da realidade, como reconhecer todo mundo como irmãos. Jesus nos conta uma parábola lá em Lucas capítulo 18, e que ele fala do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí disse a parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, que são injustos e adúlteros. Aí naquele momento, quando ele viu que aproximava o publicano, ele ainda diz: nem ainda como este publicano. Aí continua: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Por outro lado, aproximou-se publicano, mas ele não aproximou muito da frente do templo, ficou um pouco atrás, em pé, de longe, e nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus termina a parábola e diz: digo-vos que o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, no caso do fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui Jesus coloca essa frase ou esse texto mostrando a humildade na oração, mas ela serve em todas as situações. Jamais poderemos considerar-nos acima dos outros. Nós não somos superiores a ninguém. Também em Mateus, em capítulo 18, versículo de 1 a 5, ele diz: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio dele e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, e a mim mesmo que o recebe. Ele quer mostrar para nós que a importância, né, de nós termos a simplicidade e a humildade de uma criança. A criança repreendida passa um momentinho a estar abraçando a mãe. Às vezes a mãe dá uns tapas, ela chora e corre para os braços da mãe para receber o amparo da mãe. Tamanha humildade que a criança tem. Emmanuel, na psicografia do Chico, ele diz o seguinte: a humildade não está na pobreza, não está na indigência,
não está na penúria, na necessidade, nem na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Quer dizer que a humildade, ela não tem essa questão de ser pobre, de ser rico. A humildade é uma condição espiritual, porque não está na pobreza. Muitas vezes nós, de forma erradamente, falamos assim, a fulano de tal é de uma família humilde, ou eu sou de família humilde, querendo dizer pobre. Então, humildade e pobreza não tem essa relação. Temos muitos pobres orgulhosos e temos muitos pobres humildes. Temos muitos ricos orgulhosos, mas temos muitos ricos humildes também. Porque a humildade e o orgulho, que são as duas virtudes antagônicas, né? Uma virtude, uma falsa e um vício, elas são inerentes à alma, à evolução. Por exemplo, por que o Chico Xavier veio nessa encarnação tão humilde? Foi conquista. Então, o espírito que conquistou muito e teve uma conquista longa de qualidades da alma. E ele adquiriu essa condição de nunca se achar superior. Embora nós sabemos que na Terra pouquíssimos, raros, tiveram que reencarnar na Terra, tiveram a evolução e a evolução dele, do Chico. Mas ele não se julgava superior a ninguém. Ele sempre era humilde, estava sempre do lado dos pequeninos, dos mais simples, dos mais sofredores e dos mais pobres. Então, Jesus fala também o seguinte: bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Então, Allan Kardec, lá no Evangelho, quando ele vai comentar esse trecho, ele diz que Jesus quer dizer pobres de espírito e quer dizer humilde. Pobre de espírito é aquele que é humilde. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade é não se achar superior a ninguém. É claro que a humildade não significa que nós nos deveremos achar tão inferior e incapaz. Nós não podemos nos achar incapazes de fazer as coisas. Olha, eu tenho capacidade igual o outro tem capacidade. Porque à medida que nós nos julgamos incapazes, isso é um entrave ao nosso progresso. Então, ser humilde é se achar igual, mas nunca se achar superior a ninguém. Saber que todos nós somos filhos de Deus, temos uma igualdade na caminhada evolutiva, mesmo se alguns já caminharam mais passos à frente, não significa que são melhores. Às vezes eles caminharam mais. E a gente também pode caminhar e chegar também igual aquela outra pessoa caminhou. Então, humildade evita de qualquer maneira a ostentação ou a espera de reconhecimento. O próprio Allan Kardec também já nos fala sobre isso, que fazer as coisas, fazer a caridade, é fazer de coração e não esperar paga, não esperar nenhuma recompensa de ninguém. A única recompensa que nós recebemos e esperamos a recompensa é aquela da satisfação de ter feito. Fazer caridade, aí vem a satisfação de ver o outro feliz. Isso que é a maior recompensa que nós temos da caridade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos.